Participando das suas merecidas férias, logo estarão aqui conosco. Quero agradecer aqui a vida do pastor Roberto, do pastor Antônio, que enquanto os nossos pastores não se encontram, eles estão na direção da igreja, no comando, né? Muito obrigado, pastor, que Deus muito vos abençoe. Amados, hoje é culto da família, e o Senhor quer falar grandemente aos nossos corações. Eu creio que o Senhor tem uma boa palavra para nós nesta manhã. Nós estamos iniciando um novo ano, e sempre que nós vamos começar um ano novo, eu não sei com vocês, mas comigo acontece, a gente faz aí alguns planos, projetos, né? Prepara aí, coloca algumas metas para a gente alcançar neste período, mas há muitos aqui, irmãos, que ainda continua trazendo os problemas do ano passado, as lutas do ano passado, as adversidades passadas, situações passadas. As pessoas não conseguem, o fardo é grande, o fardo é pesado, mas eu tenho uma palavra para você nessa manhã. O Senhor quer arrancar fardos aqui nesta manhã, meus amados. O Senhor quer concluir planos e projetos nas nossas vidas. A gente está vendo aí uma situação de uma pandemia que começou o ano passado, e já é um novo ano que se inicia, e ainda não tem nada resolvido. Nós temos aí uma vacina que para muitos não vai fazer efeito, para outros ela vai ser a cura, mas a nossa dependência, irmãos, eu quero dizer aqui que a nossa dependência está em Deus, e é só através da oração, através do jejum, através da busca do Senhor, é que o Senhor vai agir com misericórdia nas nossas vidas, na nossa nação e por toda a terra, amém? Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Amados, essa é uma igreja pentecostal, vocês podem aplaudir, vocês podem dar glória a Deus, amém? Eu gostaria de compartilhar um texto aqui das Sagradas Escrituras com a amada igreja. Abra comigo a tua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 13, a partir do verso 14, aleluia, Jesus. Livro de 2 Reis, capítulo 13, a partir do verso 14. Todos acharam? Amém? Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Eu não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia tem aqui uma epígrafe, um título que diz assim: Eliseu adoece e Jeoás vem ter com ele. Verso 14 começa: E Eliseu estava doente da sua doença que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. E então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, e disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em África, até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os assírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás. Amém? Glórias a Deus. Coloca sua Bíblia no banco, aplauda ao Senhor, toma o seu assento. Aleluia, Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amados, este é um texto muito lindo, irmãos, e riquíssimo em detalhes.
Ao começar a discorrer esse texto, a gente começa a perceber aqui que este rei, Jeoás, do reino do norte, era um povo, irmãos, no qual era um povo muito desobediente, um povo no qual havia saído da presença de Deus, um povo no qual o rei e seus antecessores havia conduzido a nação de Israel à prostituição espiritual. Aquele povo agora deixara de ouvir a palavra de Deus, de prestar cultos a Deus, de adorar ao Senhor, e agora eles começam a adorar a um outro Deus chamado Baal. E esse povo agora começa a servir a outros deuses, e isso entristecia muito ao coração de Deus. E Deus agora começa a levantar profetas no meio do seu povo, e esses profetas agora começam a profetizar nesta nação, clamando ali pelo arrependimento daquele povo, dizendo para aquele povo: olha, sai desse caminho, você tem um Deus que te ama, que te adora, e vocês estão aí fazendo tudo errado. E esses profetas iam, falavam, em tempos de guerra, dava estratégia para seus reis, e mesmo assim, esse povo continuava em pecado. Mesmo assim, este povo continuava contrariando a vontade de Deus. E ao discorrer esse texto aqui, irmãos, a primeira coisa que a gente percebe, e que mesmo um homem que não tinha mais uma comunhão, não tinha mais uma intimidade com Deus, um homem que estava fazendo as coisas tudo errado, e ele vê agora que o exército sírio está vindo contra a sua cidade, está vindo contra o seu reino. A Síria já havia tomado algumas cidades de Israel, e agora aquele homem preocupado com o seu povo, preocupado em perder o seu reino, preocupado em perder as suas cidades, ele reconhece que o Deus no qual ele está servindo não pode livrá-lo, não pode salvá-lo dessa situação, não pode trazer mais esperança para ele, mas ele se lembra que naquela terra há um profeta, ele se lembra que ali há um homem de Deus, no qual já ajudou aquele povo por muitas vezes, e a palavra diz que o rei Jeoás agora desce até a casa de Eliseu. E é tremendo, irmãos, que o rei agora chega até a casa de Eliseu. Imagino que ele bate a porta, se achega diante do profeta. Talvez o profeta estivesse deitado, talvez o profeta estivesse assentado ali em uma cadeira, porque aquele homem se encontrava enfermo, em uma enfermidade no qual ele morreu. E aquele rei agora chega diante deste profeta, reconhece agora toda a grandeza daquele homem, e ele não encontra palavras, ele apenas chega. Eu imagino que ele abraça aquele profeta agora, e a palavra de Deus nos diz assim: e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. Aleluia, Jesus. Aquele homem não encontra palavras agora, aquele homem agora só tem lágrimas. Eu imagino ele abraçado com o profeta, e as lágrimas correndo pelo seu rosto, tocando pelo rosto do profeta, e ali, aquele rei agora, sem palavras, sem o que dizer, sabendo que ele era falho, que ele estava falhando com toda a nação e com Deus, aquele homem agora faz uma citação para Eliseu. Ele diz assim: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. O rei agora traz à memória de Eliseu uma citação que ele faz, quando Elias, o seu mestre, o seu mentor, está sendo agora levado em uma carruagem de fogo. E eu imagino que o pensamento de Elias naquele momento era: e agora o que vai ser de nós? Este homem era a força de Israel, o que vai ser agora? Ele era o meu mentor, era como meu pai, ele era tudo para essa nação. Como que vai ser agora? O que vai ser de nós? E quando o profeta Eliseu ouve essa citação, ele se volta até lá quando Elias estava sendo levado,
e ele começa agora a arder no coração dele, e essa expressão meu pai, era uma expressão de carinho, era uma expressão de amor, uma expressão de reconhecimento do mestre para o seu discípulo, do pai para o seu filho. Ele reconhece esse amor, e quando ele diz aqui, olha, carros e cavaleiros, aleluias, ele diz aqui, olha, carros e cavaleiros de Israel, aleluias. Ele está dizendo, olha, eu bem sei a autoridade que você tem, eu sei a sua comunhão com Deus, eu sei a tua intimidade com Deus, que quando você fala, quando você ora, Deus responde. Quando você fala, Deus age no nosso meio. Quantos livramentos tivemos através da mão de Deus, pela tua palavra, pelas suas profecias. Eu reconheço que verdadeiramente tu és o Senhor aqui dessa nação. Você tem nos ajudado, você tem contribuído para que nós pudéssemos alcançar a misericórdia de Deus, mas eu tenho feito tudo errado. Olha, há um exército que está vindo sobre o nosso povo agora. Eu pensei que você está à beira da morte, o que será de nós? Aquele homem pecador reconhece todas as suas fraquezas, todos os seus erros, e agora se achega diante do homem de Deus, se apresenta para ele, dizendo, olha, você, a tua autoridade é muito maior, a tua autoridade é muito mais forte, de que todos os nossos exércitos, de que toda a nossa força, de que todos os nossos cavaleiros, você está acima de todas essas coisas, o poder de Deus que há sobre a sua vida está acima de todas essas coisas, o que será de nós agora? E é tremendo, irmãos, que Deus agora age de misericórdia, porque é assim que Deus faz. O Senhor não cessa as suas misericórdias para conosco, porque um dia nós éramos assim também, irmãos, pecadores e falhos, não queríamos nem saber do Senhor, mas fomos apresentados a Cristo, viemos ao Senhor, arrependemos dos nossos pecados, e o Senhor teve misericórdia das nossas vidas. E é tremendo que agora aquele profeta, ele olha para aquele homem e diz assim, toma um arco e flechas. Eu não sei se esse arco e se essas flechas já estavam com o rei, porque era um tempo de guerra. Eu não sei se esse arco e se essas flechas estavam na parede ou no chão ali da casa do profeta. Eu sei de uma coisa, amados, se a gente quer ter vitória na nossa vida, se nós queremos vencer as nossas batalhas, as nossas guerras, é necessário que a gente se apresente a Deus, e quando Deus nos mostrar as nossas armas de guerra, quando Deus nos mostrar a forma de fazer, nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus, ser obedientes à palavra que o servo do Senhor fala para as nossas vidas, amados. E é isso que eu vejo aqui neste momento, porque Eliseu diz para ele, toma o arco e toma as flechas, e ele tomou o arco e as flechas da sua mão. Irmãos, nesta manhã, eu não sei qual tem sido as suas lutas, as suas adversidades, mas é um tempo de batalha, é um tempo de lutas. Então toma as armas que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Esta era uma arma de guerra física, mas o Senhor apresenta para mim e para você nesta manhã armas do qual já foi citado aqui pela Josi, armas do qual, irmãos, nós vencemos os nossos inimigos, que é através da oração, que é através da leitura da palavra, que é através do jejum, que é através da nossa fidelidade com Deus, que é através de nós estarmos na presença de Deus, aleluias, louvado seja Deus. E é tremendo que agora esse homem vai lá, ouve o que o profeta diz, toma nas suas mãos aquele arco, toma nas suas mãos as flechas, e o homem de Deus diz agora para ele, põe a tua mão sobre o arco, aleluias. É necessário que a gente pegue as nossas ferramentas de guerra nesta manhã, irmãos, porque o Senhor dará a vitória. Você está aí, irmãos, com as suas armas de guerra em suas mãos, irmãos? Pega as suas armas neste momento, porque é dia de batalha, é dia de vencermos, e o Senhor tem vitória para as nossas vidas. Agora o homem de Deus diz para ele, olha,
toma este arco e essas flechas nas suas mãos. E ele pega aquele arco e aquelas flechas nas mãos. E a palavra de Deus diz assim, que o homem de Deus agora vem na sua misericórdia, no seu amor, no qual Deus tinha colocado sobre a vida dele. Talvez ele pensasse, olha, eu não vou fazer mais nada por este povo. Esse povo está indo aí morrendo, está desfalecendo, estão se perdendo, e não há mais nada o que eu fazer, porque eu estou doente, eu vou morrer. Mas aquele homem agora, em um estalo, Deus toca no coração dele, ele coloca suas mãos sobre as mãos daquele rei, e ele diz para o rei, olha, agora vá até a janela, aleluias! Amado, o que o Senhor diz para mim e para você nesta manhã, é que quando você pega as suas armas para a batalha, quando você se coloca na presença de Deus, quando você se coloca no caminho dEle, na fidelidade com Ele, para servi-lo, para buscá-lo, em todo tempo, em todo lugar, o Senhor, Ele te toma pela tua mão, amado. É isso que aconteceu aqui. Ele diz, olha, você não está sozinho nesta batalha, você não vai sozinho nesta guerra, eu sou com você, rei. Eu sou na sua vida, eu sou na sua família, eu sou no seu trabalho, eu estou contigo todos os dias da sua vida, aleluias. Aplauda o Senhor, meus irmãos. É isso, irmãos, é isso que esse profeta está fazendo, colocando as mãos ali sobre as mãos do rei, significando, olha rei, fica tranquilo, você só precisa se colocar de pé, quem vai te dar força é o Senhor, quem vai te ajudar é o Senhor. Nessa batalha você só tem que se preparar, sou eu quem batalho por ti. Nesta batalha, quem vai vencer essa luta, quem vai vencer essa guerra para você sou eu. Não é pela tua força, é pelo meu poder, é pelas minhas misericórdias. Você tem feito tudo errado até aqui, mas eu vou mostrar para você que as minhas misericórdias são a causa de você não ser consumido. Olha, eu estou com você agora, eu estou na tua vida, não temas, não temas, não temas. Aquele profeta pega e diz para ele, olha agora rei, vá até a janela e abre a janela, aleluias. Irmãos, como essa palavra é linda, irmãos, como que ela vai falando conosco. Eu imagino que talvez ali, irmãos, aquela casa estivesse com suas portas fechadas, com suas janelas fechadas, havia uma escuridão ali dentro, mas aquele homem de Deus diz para ele, olha, você não pode limitar a sua visão, eu quero que você vá até aquela janela, que você abra a janela e olhe e contemple todo o norte, olhe lá para o seu inimigo, começa a ver até onde a sua vista alcança, mas o que eu quero mostrar para você é algo que não é físico, é espiritual. Eu quero te mostrar além da tua visão, aquilo que você não pode ver, o que os seus olhos não veem, é o que eu quero te mostrar. Eu sou contigo, eu estou na tua vida, amado. Talvez você se encontre nessa mesma situação, numa situação escura, aonde você não encontra saída, aonde você não consegue encontrar um caminho, aonde você não consegue encontrar uma forma, mas Deus diz para mim e para você nessa manhã, abra os seus olhos, abra o teu coração, eu estou contigo, eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida, saia da caixa, saia da casa, não é dessa maneira, abre os teus olhos para você ver o que eu tenho para fazer na sua vida. Sou eu quem vou à frente. E aquele homem de Deus olha para esse rei agora, diante de toda a autoridade dele, e diz assim para ele, olha, atira uma flecha, atira a flecha. E é tremendo, irmãos, tremendo, porque para a gente conseguir vitória não tem jeito, a gente tem que obedecer, irmãos. Há todo um segmento, você precisa fazer algumas estratégias, depois você precisa obedecer cada estratégia daquela, porque senão você vai perder a sua guerra, você vai perder a sua batalha. E aqui o que o homem de Deus está dizendo para ele, fala, olha, essa flecha é a vitória do Senhor, aleluias. Cadê aqui? E disse, abre a janela para o oriente, e abriu.
Então disse Eliseu: atira a flecha, e ele atirou. Esta é a flecha do livramento. Irmãos, o que Eliseu está dizendo para ele é assim: Eliseu, olha, o Senhor é que está indo à frente da tua vida agora, não é mais você. Amados, é o Senhor que tem que estar na frente da tua vida, irmãos. Amados, quantas vezes nós colocamos o Senhor na frente das nossas vidas, e quando vê, nós já atravessamos, nós já passamos à frente, deixamos o Senhor lá atrás, esquecemos de tudo aquilo que o Senhor falou, a forma que Ele direcionou para a gente fazer. Mas há uma estratégia, há uma forma de fazer as coisas, irmãos. Nós precisamos buscar ao Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados, sermos fiéis à Tua palavra, sermos fiéis ao Senhor, sermos fiéis àquilo que ouvimos, amados. E quando nós fazemos dessa forma, o Senhor começa a trabalhar. Ele diz assim: olha, esta é a flecha da vitória. E o Senhor já deu uma vitória para mim e para você. A vitória já foi dada lá na cruz. Mas as lutas não param, as lutas não cessam, meus amados. E aquele profeta, ele sabia muito bem do que ele estava falando. Ele sabia muito bem como que era o coração daquele rei. Ele sabia muito bem como que ia acontecer as coisas. E ele olha agora para aquele homem. Depois que aquele homem atira a sua flecha, sabe, irmãos, eu não sei se todos aqui que estão aqui na casa hoje, você que nos assiste, já entregou sua vida a Cristo, mas eu quero te dizer, a primeira flecha a ser lançada é entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, irmãos. Essa é a nossa primeira vitória. As lutas não vão parar, irmãos. As lutas não cessam. Sabe, eu aprendo aqui que não adianta vir apenas para a igreja, irmãos. Nós temos que ser cumpridores da palavra de Deus. Nós temos que obedecer o que está escrito aqui. Nós temos que aprender a orar, temos que aprender a buscar, temos que jejuar. Temos que ser obedientes, irmãos. Senão as coisas não funcionam. Deus agora está dando toda uma estratégia aqui para este homem. E agora Eliseu, sabendo, conhecendo o coração daquele homem, sabendo como que ele é, Eliseu olha para ele e diz assim: olha, toma as flechas. E ali aquele rei agora toma as flechas nas suas mãos. E o profeta diz assim para ele: atira as flechas no chão. Sabe, irmãos, quando eu li esse texto, que eu parei aqui nesse pedaço, eu não conseguia compreender o que o Senhor estava dizendo, e eu ficava me perguntando: Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Porque ele poderia, a vitória já estava decretada, irmãos. Já tinha sido dada a vitória. Ele disse: olha, essa flecha que você lançou é a sua vitória contra o rei da Síria, contra o exército da Síria. Mas pastor, ele olha agora para o rei e fala assim: olha, pega as outras flechas. Eu não sei quantas flechas havia dentro daquele alforje, irmãos. Ele poderia ter dito para ele: olha, lança todas as flechas lá, pela janela. Joga tudo. Começa a tirar uma por uma. É engraçado que ele não fala no singular, ele fala no plural. Ele fala: lance as flechas no chão. Eu fiquei pensando: Senhor, por que lançar as flechas no chão? Ele poderia ter mandado ele lançar pela janela, igual ele mandou lançar na primeira vez. Qual a razão disso, Pai? E eu me perguntava, me questionava ali, e o Espírito Santo veio à minha mente e diz assim para mim: aonde que Satanás e seus demônios foram lançados? E aí eu trouxe a memória, me lembrei: nas profundezas do abismo. E o Senhor falava comigo: as profundezas do abismo, elas se encontram na superfície? Eu falava: não, Senhor. E o Senhor dizia: as profundezas do abismo, elas se encontram nos céus? E eu dizia: não, Senhor. E aí eu comecei a entender, amados.
que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, que a nossa luta é contra os principados e as potestades, e as hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais. E ali eu comecei a entender, amados, que a nossa luta, ela começa lá no mundo espiritual, e conforme nós vamos vencendo, ou conforme nós vamos perdendo, elas vão se materializando no nosso mundo físico. Sabe, irmãos, muitas vezes é difícil compreender isso, mas há uma guerra espiritual neste momento. A palavra diz que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, buscando a quem ele possa dragar. E aquele homem diz para ele assim: olha, lance as flechas no chão. Porque o Senhor queria dizer para aquele rei ali: olha, o seu inimigo, ele está vencido, mas as batalhas não param. Ele tem um exército grande, são muitos demônios, são muitos, e eles vêm de todas as partes. Olha, quando você consegue uma vitória no seu trabalho, o inimigo trabalha na sua saúde. Quando você arruma a sua saúde, ele trabalha no seu relacionamento, no seu casamento. Quando você arruma no seu relacionamento, na sua casa, no seu casamento, ele vai lá e trabalha na sua empresa. O inimigo não cessa de trabalhar, o inimigo não para de lutar, o inimigo não para de querer nos destruir. E essa é a razão do profeta dizer para ele: olha, lança as flechas no chão, deixa o seu inimigo no chão, não deixa ele se colocar de pé. Porque se o nosso inimigo, irmão, se levantar, ele se levanta e vem para nos destruir. Não permita que o inimigo te destrua, irmãos. Faça como Daniel fez. A hora que o inimigo caiu no chão, pega a sua espada, corta a cabeça, acaba com ele por definitivo, aleluias. E o nome do Senhor será glorificado sobre a tua vida. É isso que o profeta está dizendo aqui, amados. Nós não paramos de lutar, nós não podemos parar de perseverar, nós não podemos parar de brigar com os nossos inimigos, irmãos. Não é brigar com o nosso filho, com a esposa, com o marido, não é nada disso. É nós colocarmos o nosso joelho no chão, é nós buscarmos a palavra do Senhor, é nós orarmos, irmãos. É nós jejuarmos pela nossa família, pela nossa nação, por tudo que está ao nosso redor, amados. Aquele homem sabia o que ia acontecer. Aquele homem já sabia, por isso que ele fala: olha, jogue as flechas. Mas agora aquele rei, irmãos, que estava fazendo tudo certinho, que estava fazendo tudo da maneira correta, ele se levantou, ele pegou o arco, ele foi até a janela, abriu a janela, lançou a primeira flecha, e o profeta diz para ele: lance as flechas no chão. Aquele homem agora lança a primeira, ele lança a segunda, lança a terceira, e talvez por desânimo, talvez por achar que a batalha já estava vencida, talvez por achar que não havia mais necessidade, porque uma palavra de vitória já estava sobre a vida dele. Aquele homem agora pega o seu arco, pega as suas flechas, eu imagino que pega uma cadeira, senta, coloca tudo no chão e fica aguardando mais alguma profecia de Eliseu. E é assim, amados, que muitas vezes nós fazemos. A gente vem, recebe a palavra de vitória, e a gente ora, a gente jejua, a gente vence a primeira batalha, a gente vence a segunda, a gente vence a terceira, e as coisas vão acontecendo, mas aí nós vamos desanimando, irmãos. Aí nós vamos desistindo. E quando nós vamos parando, irmãos, quando nós paramos de orar, de buscar, de jejuar, de ser fiel ao Senhor, o Senhor se entristece. O Espírito Santo se entristece. E no mundo espiritual o inimigo, ele vai ganhando terreno, e ele vem para cima de nós no mundo físico, e começa agora a nos destruir. Amados, quantos de nós, quantas pessoas, irmãos, depois de receberem vitórias, para com as suas lutas, para de buscar, para de fazer, e aí começa a agir com os seus próprios interesses, pelas suas próprias vontades, no seu eu. E aí nós vemos, irmãos, todo mundo que está ao seu redor sofrendo. Era a situação deste rei.
Um rei que desviou o seu povo, mas agora foi lá, recebeu uma palavra profética sobre a sua vida, recebeu uma palavra de vitória, mas já, depois de 3 flechas, já havia desistido novamente. Irmãos, e agora quando ele desiste, todo aquele povo, toda a nação dele vai sofrer, e conosco não é diferente. Se nós paramos de orar, de buscar, de jejuar, irmãos, entenda isso. Por que você está repetindo tanto? Porque essas são as nossas armas de guerra, irmãos. Sabe, ali naquele momento, aleluias, aquele homem para de lutar, e na nossa vida não é da mesma forma quando nós paramos, irmãos. E começamos a olhar para dentro de nós mesmos, para os nossos próprios interesses, fazer as nossas próprias vontades. Aqueles que estão ao nosso redor, eles começam a sofrer. Os nossos filhos sofrem, esposa sofre. A igreja sofre, irmãos, porque estamos em desobediência. O trabalho sofre. O nosso estado sofre, porque a gente não ora mais pela nação. A nação sofre. A terra geme, irmãos, porque Satanás começa a fazer uma grande bagunça. E o que o Senhor diz para mim e para você nessa manhã: olha, é tempo de guerra, não podemos parar de lutar, não podemos parar, não podemos parar, não podemos parar, porque o inimigo tem avançado, amados. E a palavra de Deus diz assim que, então o homem de Deus se indignou muito contra ele. Aleluia, Jesus. É assim, irmãos. O Senhor faz nas nossas vidas, e nós continuamos a desobedecê-lo. O Senhor vem e abençoa, o Senhor vem e Ele cura, o Senhor Ele vem e Ele traz para a igreja, o Senhor abre a porta de emprego, o Senhor restaura o casamento, o Senhor liberta de todo o vício. E quando nós recebemos, esquecemos do Senhor. A palavra de Deus diz assim que esse profeta agora ele fica indignado com aquele homem ter lançado só 3 flechas. O Senhor ele se entristece conosco, irmãos, quando nós começamos algo e paramos pela metade, irmãos. Foi justamente o que aconteceu aqui com esse homem. Havia algo, uma promessa sobre a vida dele, havia todo um trajeto a ser seguido, havia todo um propósito a ser feito, mas aquele homem agora começa fazendo tudo direito, quando vê ele para na metade. Misericórdia, Jesus. E aquele profeta diz para ele: olha, porque você lançou só 3 flechas, você só vai ter 3 vitórias. O que o Senhor diz para mim e para você nessa manhã, irmãos: quantas vitórias você quer ter? O que é que você está precisando vencer nessa manhã, irmãos? O que tem impedido a tua visão? O que tem te trazido tristeza, angústia, medo, dor, sofrimento? Por que você parou de lançar suas flechas, meus irmãos? O Senhor agora ele fica indignado com essa situação, e ele olha para mim, que sou falho, olha para você e fala: ei, por que você está parando de lutar? Por que você está parando de lançar as suas flechas? Hoje é manhã, amados, de nós pegarmos o nosso arco, pegarmos as nossas flechas e destruir, irmãos, todo o demônio da tristeza, todo o demônio da angústia, todo o demônio da depressão, todo o demônio, amado, que vem para destruir a nossa família, o nosso casamento, todo o demônio que vem para destruir a nossa comunhão com Deus, amados. O Senhor está dizendo: há muitos demônios aí, há muitas situações a serem vencidas, mas você está parando. Eu já te fiz vencedor, mas não pare. Amado, se a gente for olhar lá fora, e se nós olharmos aqui dentro da casa do Senhor, nós vamos encontrar milhares de pessoas frustradas, pastor.
Pessoas entregues à morte agora, amados. Começou bem, estava fazendo tudo certo, mas pelo cansaço, pelo desânimo, pela falta de força, pela falta de fé, pela falta de comunhão com Deus, parou na metade do caminho, irmãos. Uma pessoa que fazia tudo certo lá fora, vamos falar de uma pessoa que não conhece a Cristo, que estava lá, tinha um casamento tudo certinho, fazia as coisas tudo certinho, não roubava, não matava, estava fazendo tudo certo. Mas aí, irmãos, por influência de amigos, começa a beber, começa a usar droga, começa a ir para o adultério, começa a fazer tudo errado, começa a perder a sua vida e destruir tudo aquilo que está ao seu redor. Pessoas que antes pagavam as contas tudo direitinho, honravam com todos os seus compromissos, agora, irmãos, não está nem aí. O governo deve, todo mundo deve, eu não vou pagar, eu não quero nem saber, daqui 10 anos vai caducar essa dívida, eu não quero nem saber. Pessoas dentro da casa do Senhor, irmãos, que saem daqui, recebem uma palavra profética de bênção para a sua vida, senta na mesa com os familiares e começa a denigrir toda a imagem da igreja, começa a falar de todo mundo. Amados irmãos, dentro da casa do Senhor, que muitas vezes vem aqui, acha que um culto apenas no mês o salva, o livra, não ora, não jejua, não faz nada, aí vem num culto só, levando uma vida toda errada, nas mídias sociais é só escândalo, é só vergonha, só coisas erradas. Amados, Deus se entristece de tal maneira com essas coisas, que nós não conseguimos entender, e depois falamos, por que as coisas não vai? Por que as coisas não fluem? Por que as coisas não funcionam? É porque nós estamos fazendo errado, porque nós paramos pela metade. Senhor, tem de misericórdia das nossas vidas nessa manhã, Pai, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, e não somos merecedores, Pai, do Teu amor. Esse homem se encontrava nessa mesma condição, que fez tudo errado, estava acabando com o teu povo, mas Deus dá uma estratégia para ele, falou, olha, faz assim, faz desse jeito, você vai ser vencedor. Amado, o que Deus tem para mim e para a tua vida nesta manhã, é algo muito grande, é algo muito forte, é algo poderoso. A promessa sobre as nossas vidas, a promessa sobre as nossas famílias, e nenhuma delas vão cair por terra, irmãos. O Senhor há de cumprir todas as promessas dele na nossa vida, ainda que os nossos olhos físicos não vejam. Irmãos, não é porque se o Senhor tomar minha vida agora, os meus filhos não vão vir para a casa do Senhor. Eu creio que daqui a um tempo eles vão falar, olha, eu fiz tudo errado, mas o meu pai fez as coisas do jeito certo, e eu não posso continuar nessa vida. E ele vai vir, irmãos. O seu esposo vai vir, a sua mãe vai vir, os seus filhos vão vir. Porque há promessa para toda a nossa geração, amados, mas nós temos que fazer da maneira correta. Nós não podemos nos espelhar em um ou no outro aqui que está fazendo errado. Faça você o certo, aleluias. Não chegue na profundidade do teu amigo, faça com que ele suba até as suas alturas, aleluias. Porque esse é o propósito de Deus na nossa vida, de sermos sal, de sermos luz, irmãos. A palavra de Deus, ela é tão fiel, amados, que ela diz assim para mim e para você, olha, contra o povo de Deus, para aquele que é fiel, para aquele que me busca, para aquele que faz as coisas da maneira correta, não há encantamento, irmãos. Não há encantamento, irmãos. O inimigo não vai te cegar. O inimigo não vai colocar lá uma coleira em você e vai trazer você arrastado aqui. O inimigo não vai fazer isso, irmãos, porque não há encantamento quando nós estamos com a nossa vida na presença de Deus. Luiz,
mas essa palavra é dura, essa palavra te leva para o céu, essa palavra te dá estratégia, essa palavra te dá força, essa palavra te dá sabedoria, essa palavra te traz temor, aleluia. E esse é o propósito da palavra de Deus, amados. Fazer com que nós olhemos para dentro de nós, que nós façamos uma autoanálise. E eu imagino que agora aquele rei, quando esse homem diz para ele, olha, se você tivesse lançado 5 ou 6 flechas, você teria aniquilado o exército da Síria. Porque Deus já te deu a vitória. Se você tivesse lançado 5 ou 6 flechas, olha, você poderia sair daqui dando risada agora e salteando, porque seu povo não ia correr nenhum risco. O seu trono, não havia nenhum perigo para ele. Mas você lançou só 3, você parou pela metade. Você quer sua família na casa do Senhor, irmão? Então continua orando. Continua buscando. Continua temendo. Continua em fidelidade com Deus, porque é só assim, amados, que Ele vai responder na minha e na sua vida, porque grande é a misericórdia de Deus. Amados, esse homem, ele era um cara que fazia tudo errado, assim como nós, mas Deus, naquela manhã, agiu de misericórdia com ele. Ele ia perder o reino, ele ia perder as suas cidades, ele ia perder o povo, ia perder a sua vida. Mas Deus, quando viu que ele buscou o profeta e reconheceu que os deuses no qual ele servia não poderiam ajudá-lo, Deus agiu com misericórdia. Esta é a nossa situação nessa manhã, irmãos. Nós não estamos aqui porque achamos que somos merecedores de algo. Nós estamos aqui porque nós compreendemos que sem Deus nós não somos nada. Que sem Deus nós nada podemos fazer. Que sem Deus nós não venceremos nenhuma batalha. E o Senhor diz para mim e para você nessa manhã, olha, esquece tudo lá atrás. Deixa para lá. Porque a palavra de Deus, ela diz assim que a misericórdia do Senhor é tão grande que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento e deles não se lembra mais. Senhor, olha para mim e para você nessa manhã e fala assim, olha, vem para cá, vem. Vem que hoje eu quero que você lance a sua flecha da vitória. A vitória do Senhor. Sou eu que vou à frente da sua vida. Mas é você quem vai com as armas de vitória. Amém? Aplauda ao Senhor, meus amados, por esta palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.